Olha só como é que amanheceu aqui hoje, hein? Olha aí. Que névoa. Que frio. Nossa. Vamos lá, né? Bora trabalhar com a neblina, galera. Tem jeito não. Jeito é nós encarar ela. Mas vamos com Deus, vamos com cuidado. Devagar. E vamos lá. Isso aí, galera. Um abração, hein?